tecnologia e tudo que ela nos proporciona é algo fascinante. Novas formas de interagir, novas formas de lidar com o próximo, novas formas de viver. A tecnologia nos permite ir além. Antigamente, nós perpetuávamos nosso trabalho escrevendo livros. Depois passamos a fazer gravações. E, posteriormente, criamos vídeos, onde podemos ver as pessoas e o trabalho delas gravados para a posteridade. Mas agora surge algo novo, algo que pode perpetuar as nossas vidas em vários aspectos, a inteligência artificial. Para falar sobre inteligência artificial e sobre os fundamentos dela, eu tive um contato muito interessante com um especialista. Durante um ano, em 2010 a 2011, eu tive um contato muito forte com um especialista. O nome dele é Daniel. Ele esteve diante de um mundo de possibilidades. Ele percebeu o universo que estava ao redor dele. E a primeira reação dele foi essa. Ele pensou assim: Altíssimo, por favor, me ajuda, que a coisa é mais embaixo. Depois de um tempo, o Daniel teve uma iluminação. Ele se preparou, se formou, e quando já estava maduro, 5 anos depois, ele já estava apto a lidar com o mundo de possibilidades que estavam ao redor dele. Ele percebeu que vivia num mundo onde existe uma camada real e uma camada virtual. E começou a integrar aquilo que ele sonhava, aquilo que ele pensava a respeito da sociedade ou do que ele via ao redor dele, em uma forma de interação lúdica de tudo o que acontecia. Sozinho ele encontrou aplicativos e sozinho ele começou a interagir com as possibilidades. Começou a criar vídeos e a partir daí a brincadeira que ele fazia passou a ser perpetuada na internet. Além disso, ele começou a perceber que essa forma lúdica interessava as outras crianças ao redor dele. Pois é. No final, sempre acaba bem. Ali, alguém vai lá e resgata a pessoa. Tem problema, isso acontece. Ele é um cara bem bom de roteiro. O grande X é que o que o Daniel fez é uma parte do que todos nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Todos nós estamos produzindo, de alguma forma, conteúdo. Esse conteúdo, ele vai nos levar a uma situação de ruptura. A situação de ruptura vai ser baseada em tudo que produzimos, desde imagens, sons, vídeos, compartilhamento em redes sociais, tudo que nós podemos agora usufruir nessas super máquinas que temos em nossas mãos. Essas máquinas são capazes de lidar com aspectos de inteligência artificial e podem ser potencializadas por nós mesmos, todo o tempo. Quando pensamos na evolução do fluxo de informações na internet, percebemos que a tendência disso é uma explosão alavancadora. Se imaginarmos um pouco mais, nos últimos 2 anos, nós duplicamos todo o volume de dados e conhecimentos que a humanidade produziu. A tendência até 2020 é chegarmos a um valor astronômico de 44 zettabytes de informação. Quem pode lidar com tudo isso? Quem pode conduzir análises sobre essa volumetria de dados que tende a crescer astronomicamente, principalmente quando os Sirius entrarem em operação? Pensando nisso, podemos imaginar que mais informações e dados estão sendo coletados. Ao analisarmos, por exemplo, os dados de um paciente de câncer, o câncer descrito como uma das 4 piores doenças que afetam a humanidade. Um paciente de câncer gera em si 1 terabyte de informações por dia. Ou seja, aquele nosso melhor computador que está à venda nas lojas tem no máximo 1 terabyte de memória, conseguiria trabalhar e lidar com somente os dados de um dia de um paciente de câncer.
Pensando nesse contexto, começamos a usar algoritmos de inteligência artificial, máquinas de aprendizado, e começamos a capturar todos os tipos de informações que temos no nosso dia a dia. Mesmo que não queiramos fazer isso, todos os eletrônicos que possuímos vão fazer isso para nós. Sabemos o quanto andamos, sabemos se corremos ou não, e tudo isso alimenta bases para a tomada de decisão. Dizem que nós vivemos uma época chamada de Big Data. Eu diria que nós estamos molhando os pés e que nos próximos 10 anos nós vamos realmente mergulhar num oceano de dados, num infinito céu de possibilidades. Mas como nós vamos lidar com tudo isso, dada a nossa capacidade de memória, de armazenamento, de processamento biológica? Então, para isso, começamos a trabalhar com a inteligência artificial. Em 1956, John McCarthy definiu a inteligência artificial como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Percebam que a máquina inteligente naquela época não era um robô, era um algoritmo, era um artefato lógico que pudesse ser inteligente a ponto de resolver um problema. A ideia da inteligência artificial, nesse caso, é analisar aquela multidão de dados e simplificar todas essas informações e fornecer para nós uma forma, um caminho da gente obter sucesso no que a gente quer. Quando pensamos nisso, aplicando isso para o nosso dia a dia, começamos a desafiar essa proposição. E o primeiro desafio foi esse. Criamos supermáquinas. A IBM criou um computador chamado Deep Blue e colocou à prova com o maior mestre de xadrez. A problemática naquele momento era entender as probabilidades matemáticas de uma máquina de tomar a melhor decisão. Já sabemos o final da história. Então, em 1996, tivemos uma máquina que venceu um grande jogador de xadrez, o maior jogador de xadrez da história. Mas a inteligência artificial tinha que avançar. E ela tinha que avançar para outros contextos. Contextos que nos pudessem fazer entender a linguagem humana, que pudessem nos fazer entender as ideias que estavam sendo propagadas nesse universo de dados. Ao fazermos isso, começamos a tocar num ponto muito importante, que é como nós entendemos o nosso trabalho, como nós entendemos a nossa sociedade. Partimos, então, a entrar em cada um dos campos do conhecimento, sejam eles artes culinárias, sejam eles uma área específica, como RH, sejam eles uma parte específica, como direito. E todo o contexto de vocabulário e conhecimento desenvolvido para cada uma dessas áreas passou a ser alvo de desenvolvimento dessa inteligência artificial. Essa inteligência artificial começa a trabalhar a volumetria de dados que existe e começa a trazer conhecimento sobre cada uma dessas áreas, potencializando as pessoas que atuam em cada uma delas. Com esse conhecimento, surgiu um novo desafio: enfrentar o ser humano num jogo de perguntas e respostas, dado um conteúdo limitado, e vencê-lo. Ou seja, entendendo as perguntas, falar a resposta mais adequada, da mesma forma ou melhor que um ser humano. Em 2011 isso foi possível, e o ambiente IBM Watson ganhou dos melhores jogadores de Jeopardy do mundo. Nesse momento, em 2011, começávamos a demonstrar que a inteligência artificial passou a entender o conteúdo, um pouco das ideias e os conceitos da humanidade. Mas não parou por aí. Surgiram desafios mais amplos, mais difíceis. Então, para esses novos desafios, começamos a utilizar um conjunto de conhecimentos chamados de Deep Learning, aprendizagem profunda. Ao invés de ficarmos treinando matematicamente puramente fazendo equações, colocamos e sensorizamos equipamentos. E a partir daí, conforme nós operávamos uma determinada situação, o sistema aprendia e começava a tomar as melhores decisões. Começamos a
criar ambientes que aprendiam como ganhar jogos sozinho. E o grande desafio quando a gente pensa em jogos, isso aqui é um exemplo de uma rede neural, uma rede de aprendizado reforçado, onde você sensoriza o ambiente e ele vai aprendendo em tempo real. E o grande desafio de jogos era o famoso jogo Go. E a empresa DeepMind desenvolveu um algoritmo poderoso para combater um jogo que era extremamente complexo, de forma a trazer possibilidades de vencer o campeão de Go. Nesse momento, usando o Deep Learning, usando um conjunto de algoritmos e técnicas avançados, essa empresa venceu um jogo super complexo, que era o Go. Ao fazer isso, ela se valia de um conjunto de elementos para a tomada de decisão. E esse conjunto de elementos consistia em usar a inteligência artificial para aprender, para construir, para compreender o ambiente, para capturar o expertise e até ensinar, para ajudar a obter sucesso. Sei que muitos de vocês têm concepções sobre onde a inteligência artificial pode nos levar. Ela pode nos levar à ruína ou ela pode nos levar a Marte. Depende do que vamos fazer com essas concepções. Ao fazermos isso, devemos entender como a inteligência artificial entende o problema. Então, inicialmente, ela executa as mesmas tarefas que um ser humano faz. Ela sumariza um problema, ela resume uma questão. Depois ela segmenta o público, ou segmenta a situação. Ela pode ser usada para classificação de clientes. Ela pode ser usada para estimar quanto tempo demoraremos para chegar num lugar. Ela pode ser usada para prevermos como estaremos daqui a 2 anos. Ela pode ser usada para recomendação de produtos, para recomendação de qualquer tipo de situação que temos ou de serviço. Então, as inteligências artificiais, elas partem da simples execução de tarefas que nós fazemos no nosso dia a dia. Ao chegarmos numa festa, a primeira coisa que a gente faz é olhar o ambiente e verificar se tem comida boa, e se tem comida suficiente para todo mundo, não é? Então, para alguns pode ser diferente a demanda, né? Depois nós podemos segmentar quantas pessoas tem desse tipo aqui na festa, quantas da outra e assim diante. Ou seja, tarefas humanas que a inteligência artificial passa a aprender e a realizar. Fazendo isso, partimos para um outro contexto. Todo tipo de informação serve agora para gerar o que a gente chama de insight. Descobrindo dentro de grandes bases de dados, que são as que vocês geram, possíveis informações valiosas para as empresas, para vocês ou para os pesquisadores. Tendo, em fato, esse conjunto de informação, começamos uma nova parceria, uma parceria entre homens e máquinas. O fato é que hoje nós temos a tecnologia tão próxima de nós que nós podemos dizer que somos quase um com ela em alguns aspectos. Os sistemas cognitivos ajudam a eliminar vieses. Que viés? O viés do racismo, o viés do preconceito, o viés do que não é legal na humanidade, da preferência. Já o ambiente humano, o ser humano, sempre vai ter sob si a responsabilidade da moral, do senso comum, da compaixão. Coisas que podemos até ensinar para uma máquina, mas que ela nunca vai realmente entender por que ela faz aquilo. Juntos, então, conseguimos construir um novo universo. Esse novo universo já está sendo aplicado na saúde. Todos os anos, 100 mil estudos sobre o câncer são lançados. Que médico que consegue ler 100 mil estudos num ano? Mas essas inteligências artificiais conseguem ler isso. No Brasil, já temos um grande hospital no Sul se valendo dessa tecnologia no tratamento do câncer. Também, mais de 500 mil de pessoas já fizeram um mapeamento genômico. E esses dados são recebidos por essa tecnologia e servem para perpetuar o contexto das nossas vidas. Caso não saibam, a cada ano que se passa, nós temos uma perspectiva
de ganharmos mais 3 meses de vida. Ou seja, depois de 40 anos, quem viver 40 anos, provavelmente vai ter mais 10 anos de expectativa de vida aumentada em função da inteligência artificial aplicada. Também podemos usar isso na questão dos comportamentos. Essa inteligência artificial consegue analisar personalidade, consegue detectar gostos e ações, consegue ser um nosso amigo na hora que precisamos. O grande X é que, com tudo isso, nós também percebemos que no mercado tudo muda. Empresas tradicionais são desafiadas por empresas que acabaram de surgir, que mesclam o aspecto tecnológico e inteligência artificial embutida na oferta dos seus produtos ou na seleção do que está sendo trabalhado. Com isso, podemos também nos valer de outros contextos tecnológicos. Essas inteligências artificiais passam a se valer também de recursos tecnológicos como chips neurosinápticos. Em 2011, nós tínhamos essa realidade. Onde trabalho, já temos uma realidade de podermos trabalhar com mais de 1 milhão de neurônios programáveis. É uma nova abordagem, é um novo contexto. E esse novo contexto chega impactando no nosso trabalho. Quem aí não tem medo do que vai ser o nosso trabalho no futuro? Nós sabemos que nos próximos 10 anos, o que nós fazemos hoje não será o que nós faremos amanhã. Então, nós vamos ter 2 tipos de visão no contexto de trabalho. Um grupo focado em empoderamento tecnológico de ambientes de IA. Construtores de inteligência artificial. Meu trabalho de cientista de dados não existia 6 anos atrás. Ele é novo. E surgem novos trabalhos, como engenheiros de máquinas de aprendizado, como pessoas que vão trabalhar com textos de tecnologia artificial na nuvem. Por outro lado, nós vamos ter pessoas que vão valer-se dessa inteligência artificial. Pessoas que vão ser blogueiros, pessoas que vão lidar com marketing digital, pessoas as mais variadas. O grande X é que todos esses trabalhos e todas essas pessoas e qualquer uma das profissões pode se valer do poder da inteligência artificial. Ao treinar uma inteligência artificial, você não está perpetuando simplesmente a sua existência atual no contexto de ter um trabalho melhor, mas você está perpetuando suas ideias e potencializando um futuro melhor para a humanidade. Obrigado.